Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha nós de novo, aqui na sede da CBF está movimentado, a imprensa já fez a primeira convocação do técnico Fernando Diniz, já vamos trazendo a lista, falando também, e o assunto Paquetá. Ele não fugiu do assunto não, atrasou mais de meia hora a convocação da seleção brasileira, porque tiveram que trocar. Ele só não quis revelar quem é que ele tirou, né, ou quem ele colocou no lugar do Paquetá. Isso aí o Fernando Diniz não quis revelar. Vamos então às considerações do Fernando Diniz na sua chegada, na sua primeira convocação, acompanhada pelo Paulo Angione e pelo presidente Mário Bittencourt do Fluminense. Para ele, o Fernando Diniz, uma grande honra servir a seleção principal do Brasil. Uma honra poder fazer a minha primeira convocação. Vou apresentar a vocês aí as pessoas que me acompanham de maneira direta nessa jornada, que a gente espera que seja extremamente positiva. Começando daqui do meu lado direito, Wagner Bertelli, preparador físico que me acompanha desde o início da minha carreira. Aqui do meu lado, Eduardo Barros, auxiliar técnico, também me acompanha há bastante tempo, desde o Audax. Marquinhos Seixas, que é um grande profissional, grande companheiro que eu conheci em 2019 no Fluminense. E também uma figura carimbada em convocações da CBF, de Olimpíadas e também de convocações para a equipe principal. Em relação à convocação, é sempre complexo, difícil, porque são muitos jogadores em condições de serem convocados. Obviamente, o critério técnico ele é preponderante para a gente fazer uma análise e decidir os nomes, mas é sempre muito complexo. E a gente procurou assistir todos os jogos, todos os jogadores que estão convocados foram observados, dentre outros, por vídeo e também alguns a gente conseguiu acompanhar em estádio. E a gente esperou, a lista ela foi se modificando no longo desse tempo, mas ela tem uma coerência de histórico de jogadores da seleção, uma projeção independente de quem seja o técnico para a próxima Copa do Mundo, visando também a próxima Copa do Mundo. E eu vou iniciar aqui o anúncio dos nomes pela comissão convocados. Posso começar aqui? Direto? Pode, é contigo. Direto? Direto. Goleiros: Alisson, Liverpool; Bento, Atlético Paranaense; Ederson, Manchester City. São os goleiros. Laterais direitos: Danilo, Juventus; Wanderson, Mônaco; laterais esquerdos: Caio Henrique, Mônaco; Renan Lodge, Olympique de Marseille. Zagueiros: Gabriel Magalhães, Arsenal; Ibáñez, Al-Ahly; Marquinhos, PSG; e Nino, Fluminense. Meio-campistas: André, Fluminense; Bruno Guimarães, Newcastle; Casimiro, Manchester United; Joelinton, Newcastle; Rafael Veiga, Palmeiras. Atacantes: Antony, Manchester United; Gabriel Martinelli, Arsenal; Matheus Cunha, Wolverhampton; Neymar Júnior, Al Hilal; Richarlison, Tottenham; Rodrigo, Real Madrid; Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa é a lista. Vamos lá, Eric. Boa tarde a todos. Rodrigo, Marquinhos, Dudu, Fernando, Wagner. Aqui, ó. Tá onde? Aí, o Eric. Boa tarde. Fernando, eu acho que a grande novidade, assim, não por ser uma novidade, mas pelo impacto que ele tem na convocação, é o Neymar. Ele tinha dito depois da Copa que talvez não jogasse na seleção, ficou aquela coisa meio mal resolvida, ele também se lesionou, ficou um período afastado. Vocês tiveram algum tipo de conversa? Você chegou a falar com ele? Ele sempre publicamente mostrou que era muito admirador do seu trabalho também, você também diversas vezes o elogiou. Vocês já tiveram algum tipo de conversa para ele poder voltar à seleção brasileira e agora sob teu comando? Obrigado, boa sorte, Fernando. Obrigado pela pergunta, Eric.
De fato, o Neymar externou todas essas coisas que você disse, tanto do desejo da gente trabalhar junto, quanto lá no início uma vontade de repensar a participação dele na seleção. Eu conversei com ele recentemente e ele se mostrou muito disposto, extremamente feliz pela oportunidade da gente construir uma história aqui na seleção. Eu, em relação a ele, vocês já sabem o que eu penso, mas vou repetir. É um jogador que é muito difícil aparecer outro, é um talento muito raro do futebol mundial. E acredito que ele merece, até o final da sua carreira, pelo imenso talento que ele tem, escrever o capítulo mais bonito dessa história, que eu acho que para mim ainda não foi escrito. Diniz, aqui mais para a sua direita, te balançando a mão aqui, o Wellington Campos, da Rádio Itatiaia e da Rádio Tupi. O que o torcedor precisa saber do seu trabalho? Que mensagem você já passa? Ó, a minha seleção é assim, assim, assim. Para a gente já ter uma linha de noção do seu trabalho, o que você gostaria de passar? Isso é uma coisa, eu vou dar sequência daquilo que eu penso sobre o futebol, com o aditivo de ter a melhor matéria-prima do mundo. É um sonho para mim estar aqui, vai ser muito rico para o meu crescimento estar aqui e acredito que a chance disso dar certo ela é muito grande. Eu tenho de fato uma relação muito forte com os jogadores, consigo estabelecer conexões com profundidade muito rapidamente e a minha vinda para a seleção passa muito também, eu acredito, pelo desejo dos jogadores. Então, o que vocês podem esperar é uma continuidade, de uma certa forma natural, daquilo que eu tenho feito na minha carreira. De procurar fazer um jogo extremamente competitivo, que tenha estética, que tenha beleza, que tenha criatividade, enfim, que tenha a ver com as raízes da nossa maneira de jogar futebol. Que eu acredito que essa digital está impressa em todos os trabalhos que eu fiz na minha vida. Oi, Fernando, aqui atrás do Eric. Atrás do Eric Faria, o Sérgio Lobo, do Grupo Globo. Eu queria te perguntar, olhando aqui a tua lista, sobre essa nova Liga Árabe, né, que agora tem o Neymar, são 28 jogadores brasileiros, pelo menos por enquanto, e tem o Neymar como carro-chefe, e você também chamou o Ibanez, que também está atuando lá. Vai ser uma liga que vai ter, que é nova com essa quantidade de jogadores, vai ter um novo olhar seu e será realmente um parâmetro para as convocações da seleção brasileira dos jogadores que atuam lá, além de ter outros jogadores que inclusive disputaram a Copa do Mundo? É uma novidade para o mundo do futebol, essa inserção da Arábia Saudita na aquisição de jogadores com idade ainda para estar militando na Europa, que é o centro principal dos jogadores. E a gente vai passar a olhar e a gente não sabe do que vai ser para frente. O que vai determinar o meu olhar e a convocação dos jogadores é o desempenho que eles têm fora daqui, seja na Arábia Saudita, na Europa, no Brasil, onde quer que seja, e principalmente quando eles forem convocados, como que eles vão desempenhar dentro da própria seleção. Diniz, aqui bem no meio, Monique Danello, da TNT Esportes. Eu queria te perguntar sobre uma ausência nessa lista, que é o Lucas Paquetá, porque uma hora antes, mais ou menos, do início da convocação, nós fomos impactados com a notícia de que ele está sob investigação na Inglaterra por conta de um possível envolvimento de pessoas do entorno dele com algo relacionado a apostas, e que isso teria sido motivo para o Manchester City desistir da contratação dele. Eu queria te perguntar se vocês também foram impactados com isso e se isso tem influência na ausência dele nessa lista, ou ele já estaria fora por uma opção técnica. Obrigada. Eu sou um cara que o que me protege na minha vida inteira é a verdade. E o Paquetá, ele estava na lista, porque é um jogador que eu gosto muito. E também não é uma questão de pré-julgamento absolutamente. Muito pelo contrário. É uma questão de preservação
de deixar o Paquetá nesse momento resolver essas questões, que é uma questão que excede o futebol. Eu acho que tanto para o Paquetá quanto para a seleção, deixar ele um pouco mais à vontade para resolver essas questões, era o que tinha para se fazer de mais adequado. A gente teve esses problemas aqui no Brasil e a gente sabe que isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam. Então eu achei pertinente, pensando no Paquetá, e é muito bom você me perguntar, porque é um jogador que eu adoro como jogador, embora a gente nunca tenha trabalhado junto, tenho as melhores impressões em relação ao Paquetá, e a CBF vai estar com as portas abertas para ele assim que ele conseguir resolver positivamente essas situações que apareceram aqui de última hora. Aí então, Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira, parte da sua entrevista coletiva. Daqui a pouco tem a seleção pré-olímpica do Ramon Menezes. Vamos ver quem ele vai convocar. De novidade, então, nessa lista, o Caio Henrique, do Mônaco, que já foi jogador do Fluminense. Esse aí é uma das novidades. E o Bento, goleiro do Atlético Paranaense. Comente aí o que você achou da lista do Fernando Diniz. Faltou alguém? Agiu certo em não levar o Lucas Paquetá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. E também habilite o sininho, esse vermelhinho aqui, para você se inscrever, dá o joinha e passa a nossa matéria, o nosso vídeo para todo mundo. Por que eu peço o joinha para você se inscrever? Para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal. É o segundo vídeo da sexta-feira. Daqui a pouco a gente tem mais vídeo. Segura aí, tem muita informação. Da sede da CBF do Rio de Janeiro, Wellington Campos.